noite novamente, pessoal. Então estamos aqui nos reencontrando de novo para estar comentando aí sobre as atividades desta semana número 2 do nosso então PET, volume número 5. Eixo temático: produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. O tema tópico dessa semana será migrações internas brasileiras. As habilidades que vocês estarão aí adquirindo com os estudos desta semana: verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, capacidade de identificar as contradições que se manifestam especialmente decorrentes dos processos migratórios. Os conteúdos relacionados aí dos estudos dessa semana: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. A interdisciplinaridade que vocês estarão aí adquirindo com os estudos dessa semana. O trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles, e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Então, o tema dessa semana será migrações internas brasileiras, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas aulas na carga horária exigida, tão importante para que vocês tenham então um ano letivo positivo. Turma, então vamos aí continuar, né, sobre as atividades desta semana número 2 do então nosso agora PET, volume número 5. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem. Então, quais dessas aqui, pessoal, vocês acham que é a principal causa, né, do processo de migração, quanto no Brasil quanto no mundo? Todas essas aqui são grandes responsáveis, mas a principal, turma, pelo que eu tenho visto, deve ser a econômica. Já vou dar aqui a dica para vocês, ver se vocês concordem aí com o professor. Temos visto aqui, ó, por exemplo, no Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas durante os séculos 17, 18, a intensa busca por metais preciosos. Também que no século XX o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados, né, para esses processos aí de migração. Então, seria então principalmente como fator o econômico. Turma, então vamos aí, atividade número 2. Explique os principais fatores que atrapalham o processo de migração interna brasileira. Então, quais vocês acham aí que são esses fatores que atrapalham o processo de migração interna brasileira? Turma, tranquilo essa atividade número 2, né? Os principais fatores que atrapalham esse processo de migração interna do brasileiro. Historicamente, foi as desigualdades, principalmente sociais, né? Onde a gente geralmente não teve políticas públicas, né? Teve algum planejamento, né, que possa então estar recebendo todo esse processo de migração ao longo da história que a gente teve no nosso país, desde lá do início, né, da chegada dos portugueses até os dias atuais. Então a gente teve aí principalmente a questão da desigualdade social como um dos principais fatores que atrapalham, né, esse processo de migração interna aqui no nosso
país. Atividade número 3. Descreva qual era o fluxo migratório interno brasileiro e o principal motivo desse deslocamento nos séculos 16 e 17. Turma, tranquilo também essa questão. Olha aqui para vocês estarem respondendo ela. Durante o século XVI, a maior concentração de pessoas no Brasil encontrava-se no Nordeste. Nesse período, essa região era mais desenvolvida por conta de quê? Devido à plantação de cana-de-açúcar, principal atividade econômica na época. Então, lá no século XVI, na região do Nordeste, onde a gente teve grande intensificação da produção da cana-de-açúcar. Então, ali era a região economicamente mais forte, né? Então, o processo de migração populacional tinha maior concentração nessa região. Então, essas eram aí as características desse processo migratório nos séculos 16 e também 17. Atividade número 4. Explique o que mudou no fluxo migratório interno brasileiro das décadas de 50 e 60 para a década de 70. Pessoal, super tranquilo a gente está respondendo essa questão também dessa mudança de como era a década de 50, 60 para a década de 70. Aqui, ó, a partir dos anos de 1950, o Brasil vivenciou um intenso fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste, uma vez que a segunda que essa região aí vivia um período de industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra. Então, a região Sudeste, né, estava começando esse início aí de industrialização, né? Então, onde a gente teve então esse processo migratório muito grande da região Nordeste para o Sudeste. E também a questão do êxodo rural, né, onde se intensificou também por conta da mão de obra, né? Grande parte da população da zona rural foi para as cidades, né? Então esse processo de expansão urbana também se intensificou nesse período. E na década de 70, a gente teve um fluxo de deslocamento mais para a região sul da Amazônia e também centro-oeste, né? Essa região mais central do nosso país. A gente teve uma política voltada para a ocupação dessa região, principalmente aí, com a ditadura militar, né? Com o governo militar, que financiou grandes produtores rurais ali na época, fizeram vários investimentos nessas regiões para que tivesse então tendo uma ocupação durante a década de 70. Então essas são as diferenças dos fluxos migratórios de 50 e 60 para 70. Turma, e por último, atividade número 5, contextualize o atual fluxo migratório interno brasileiro. Muito tranquilo também, a gente está respondendo essa última atividade 5 aí dessa semana número 2. Aqui, ó, atualmente, como é esse fluxo migratório? Hoje em dia, a principal característica são observadas no movimento migratório aqui interno do nosso país é a desconcentração populacional. Como assim? As regiões que têm a maior concentração populacional estão tendo uma desconcentração. Essa concentração de muitas pessoas, né? Está tendo um processo de migração, elas estão saindo, né, dos grandes centros e indo para onde? Para cidades médio e pequeno porte, por conta já de uma grande infraestrutura, né, que tem tido aí no nosso território brasileiro. Então essas condições aí estão sendo mais acessíveis, que indústrias, né, vão mais para as regiões de médio e pequeno porte por conta de outras condições aí que essas indústrias recebem para estarem se instalando aí, e também essa infraestrutura geral do nosso território brasileiro favorece um pouco essa desconcentração populacional nos grandes centros. Então aqui está todo esse contexto aqui, turma, está respondendo aqui a nossa atividade número 5, né? Então encerramos por aqui essas dicas, né, da semana número 2. Terminamos a nossa segunda videoaula dessa semana. Aguardo o retorno de todos das atividades para que vocês tenham a carga horária exigida completada e no final do ano todos tenham um ano letivo positivo. Turma, então aguardo esse retorno. Desejo uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.